Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, obviamente é meu dever e é meu privilégio estar nesta casa, onde estarei sempre, como tenho estado, à disposição dos senhores deputados para responder às dúvidas que têm sido postas e que são, obviamente, pertinentes e legítimas. Eu vou tentar agrupar para tentar responder, porque algumas questões com nuances repetiram-se, eu não queria deixar muitas questões de fora. A primeira que tenho a dizer, pegando no que aqui foi dito, mas não é demais dizer, esta é uma experiência única na nossa história, pelo menos na história conhecida, quer dizer, não há evidência de que no passado tenha havido alguma coisa com estas proporções, não só do ponto de vista da doença, do vírus, da epidemiologia, mas também do ponto de vista da sociedade, do impacto social que esta epidemia tem tido. E, portanto, nesse sentido, eu tenho denominado esta epidemia como uma grande epidemia online. Isto está a acontecer todos os dias, com uma rapidez incrível. E, de facto, o que é que essa rapidez nos dá logo como pré-requisitos para conseguirmos agir o melhor possível? E o melhor possível para mim e para nós todos é defender a saúde pública, minimizar, como disse e fez ali, o impacto de uma epidemia, aplanando a curva, retardando os casos, concentrando o mínimo possível a quantidade de casos num determinado tempo para que a capacidade de resposta seja maximizada. Portanto, esse é um objetivo major e importantíssimo e, obviamente, neste esforço de proteger a sociedade e os cidadãos, que somos todos nós, repito, o vírus é extremamente democrático, portanto, seremos nós, nesta sala, a nossa família e os nossos próximos, e todos os concidadãos até do planeta que poderão ser afetados e, portanto, há aqui de facto que ter esta noção de que estamos a viver uma epidemia com um grande grau de incerteza. E a incerteza advém da rapidez com que tudo ocorreu e a ciência está muito rápida também, mas não tão rápida como a progressão do vírus, ou seja, todos sabem, eu não vou repetir, as lacunas que ainda há na história natural deste vírus, na história natural desta doença e, portanto, na sua dinâmica. Como é que nós podemos prever o comportamento de um agente infeccioso que se transmite eficazmente de pessoa a pessoa, já se percebeu, e que nós não detemos todas as variáveis do conhecimento para prever com segurança o seu comportamento e, portanto, para agir acertadamente e assertivamente em cada momento. E, portanto, é com risco e incerteza, mas também com a melhor evidência científica disponível à data que nós temos que viver. E, portanto, isso é a minha primeira palavra, porque, de facto, a adaptação é constante, é à hora, é ao dia, saem novos estudos, saem novas informações, os países vão se infectando e, à medida que um país se infecta, vão surgindo novos dados. O navio japonês ensinou-nos muitas coisas, também nos ensinou que em espaços fechados e confinados pode haver uma taxa de ataque terrífica, porque em 3.600 pessoas que estavam a bordo, mais de 700 ficaram infectadas e, portanto, temos que pensar aqui também muito nas medidas que vamos tomando e no efeito em cascata que estas medidas podem gerar. E, portanto, quer sejam medidas de saúde pública, quer sejam medidas de depois gestão de caso, e eu aqui na gestão de caso, como viram no plano, há três grandes áreas muito importantes, a que diz respeito a equipamentos e medicamentos, a uma reserva estratégica eventual ou à disponibilidade de equipamentos e medicamentos, mas obviamente a todo o setor do ambulatório, eu aqui estou a referir-me ao ambulatório em senso lato, não apenas a cuidados de saúde primários, e também ao ambulatório de cada um de nós, se me permitem, porque nós somos o nosso próprio ambulatório, muitas destas situações terão que ser tratadas em casa, em internamento domiciliário ou em presença domiciliária, porque uma das vantagens deste vírus é não ser totalmente maligno, digamos assim, portanto, cerca de 80% das pessoas têm uma infecção ligeira e que pode ser resolvida em casa e, portanto, muitos dos recursos também terão que passar por apoio domiciliar e por organização das famílias. Portanto, há aqui, de facto,
uma grande necessidade da sociedade, e agora falo da sociedade, não estou a falar do setor da saúde, não estou a falar de nós aqui, da sociedade, se também tornar resiliente em relação a isto. Só que nós estamos a pedir à sociedade um esforço muito grande, que é o esforço da incerteza, porque é difícil transmitir risco, a noção de risco. É difícil transmitir as medidas, mesmo para situações estáveis do ponto de vista epidemiológico. Agora, transmitir em situação de incerteza é mais difícil, portanto, eu creio que até de uma forma pedagógica temos que ir introduzindo este grau, estamos a fazer o melhor que sabemos e podemos à data. As indicações devem ser seguidas à data, mas se nós as modificarmos por qualquer motivo, não é porque tenhamos vontade de criar algum tipo de desconcentração das pessoas e das medidas, mas é porque podemos ter aprendido com a experiência dos outros. Eu não posso deixar de dar dois exemplos, que foram dois navios que fizeram coisas que pensavam que estavam a fazer bem e que deram resultados totalmente diferentes. E eu acredito que em todos os países, em todo o mundo, as autoridades de saúde estão a pensar que estão a fazer o bem, o melhor para as suas populações. Tivemos o caso do navio japonês, que foi mais conhecido. Atracou e foi decidido a fazer quarentena a bordo. E, portanto, tivemos uma taxa de ataque naquele navio que quase atingiu 20%. Portanto, é uma taxa de ataque enorme. 20% da população que estava dentro daquele navio ficou infectada. E sabem todos os relatos, e eu vos tenho de comentar. No entanto, houve outro navio que foi muito menos mediatizado, que saindo de Hong Kong, com uma suspeita de uma doente a bordo, foi negado a atracar em vários portos, até que atracou no Camboja. E no Camboja fizeram o contrário, desembarcaram os passageiros e segmentaram o risco desses passageiros. Desta forma, tem sintomas, não tem sintomas. Eu gostava que se entendesse esta dicotomia. Uma coisa é quem tem sintomas e outra coisa é quem não tem sintomas. E em relação... Havia logo aqui os sintomáticos e os não sintomáticos. Sintomáticos pode ser gripe, pode ser um coronavírus normal da estação, pode ser um vírus sincicial respiratório. Muitos vírus dão sintomatologia respiratória no inverno e, portanto, o sintomático não queria dizer Covid-19, podia ser outra coisa qualquer. E decidiram então que todas aquelas pessoas seriam testadas. Foi a estratégia que seguiram. E uma vez testadas, as assintomáticas negativas, portanto, dois critérios, foram autorizadas a ir para os seus países e nesses países fazerem vigilância nos seus países. Neste navio houve um único caso, que era aquele caso que deu início a toda esta questão, que foi confirmado quando chegou ao seu país, foi internado, foi tratado e ninguém ouviu falar disso. São estratégias diferentes. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós aprendemos com o A e com o B. Não tendo a certeza do que é melhor, vamos ver o que é que resultou melhor no final. Dito isto, queria transmitir que estamos e temos uma equipa que estuda, que é que eu chamo os leitores. São pessoas que na Direção-Geral e entre a comunidade médica de enfermagem, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os médicos, os enfermeiros, os técnicos que estão na periferia, que nos mandam informação, que vão lendo em fontes credíveis, volto a dizer em fontes credíveis, que são aquelas, enfim, que nós sabemos, o SCDC, a Organização Mundial de Saúde, o CDC americano, as instituições da Austrália, do Canadá, portanto, fontes credíveis, vão lendo tudo o que sai e os estudos para perceber o que é que nós podemos fazer. Tendo isto, com isto eu já vou responder a uma questão que era o plano. Eu sei que havia aqui uma grande pressão para nós publicarmos o plano específico, mas como foi dito por vários senhores deputados, existia um plano major, um plano grande, que nos permitiu começar a fazer coisas logo. E aqui a nossa ideia era começar a agir para a fase da contenção. Nós nunca sabíamos se íamos ser o país número 2 ou o país número 3 a importar casos e, portanto, a nossa grande preocupação foi simultaneamente trabalhar num plano, e tenho aqui a doutora Rita Sá Machado, que foi a grande executora, coordenadora desse plano, mas ao mesmo tempo não podíamos deixar de agir.
Eu queria que percebessem muito bem isto. Não era porque nós não quiséssemos publicar o plano, era pura e simplesmente porque já tínhamos um plano chapéu que enquadrava todo o nosso pensamento e que nos permitia a ação. E, portanto, simultaneamente trabalhávamos a fazer um plano mais específico que pudesse ajudar todos. E isso foi extremamente importante para a Direção-Geral da Saúde, que desde o início, e foi aqui perguntado, nós de facto formalizamos, não quisemos chamar grupo de crise, quisemos chamar-lhe uma task force para esta epidemia, que foi criada o primeiro esboço formal no dia 21, nós já tínhamos, de janeiro, nós já tínhamos reunido antes, fazemos muitas reuniões antes e no dia 21 decidimos formalizar. E nessa task force dizemos claramente o que já aqui foi dito e que só deve orgulhar o nosso país. Nós temos, de facto, um bom dispositivo de saúde pública. E eu aqui incluo tudo, o setor privado, o setor social, o setor público. Temos um bom dispositivo de saúde pública, é verdade, nós somos um bom país. Nem todos os países têm esta rede, estes capilares. Eu tenho um imenso orgulho nas autoridades de saúde nacionais, nos delegados de saúde. São poucos, pois são, mas estão a trabalhar quase 24 horas por dia para fazer o contacto tracing na região norte, onde houve aquele cluster, como perguntou, aquela cadeia secundária a partir de um doente que veio de Itália. E, portanto, neste momento, quando as pessoas nos perguntam quais são os recursos que nós temos, obviamente que temos que trabalhar para os expandir, para ver onde é que vamos buscar mais. Mas o que eu sei é que os recursos que nós temos à data, mesmo sem expansão, duplicaram ou triplicaram as suas horas de trabalho. E os nossos colegas, por exemplo, da região norte, estão ininterruptamente a fazer inquéritos epidemiológicos. E isso é que permitiu à região norte ter centenas de pessoas em vigilância, umas ativa, outras passiva, umas mais intensas, outras menos intensas, de acordo com a estratificação do risco. Isto é muito importante. Primeiro, identificar os contactos. E depois é diferente eu contacto da Sra. Presidente de eu contacto do Sr. Deputado Moisés ou do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, porque estamos na mesma sala, mas não estamos ao mesmo nível de contágio. E, portanto, temos que ter a noção que há aqui um trabalho de detetive em relação a cada caso encontrado. Os nossos delegados de saúde têm que ir encontrar o que é isto de um contacto próximo. E já recorremos a coisas que eu pensei que nunca recorreríamos. Quando o Sepúlveda, que era uma figura pública, esteve em Portugal, nós fizemos um apelo para que na linha as pessoas que tivessem estado com ele, naquele tempo em que ele esteve em Portugal, que elas próprias dissessem à Saúde 24, estive com o Sepúlveda. E havia aí o primeiro nível de triagem. Quando perguntam se a professora foi ou não bem triada, obviamente que foi porque ela estava assintomática, é a tal estratificação do risco. Na altura foi bem triada e, portanto, isto depois podemos dizer, então, mas deixou passar um caso. É evidente que se deixam sempre passar casos. Se não se deixassem passar casos e se não houvesse terreno para melhorar, não havia uma epidemia. Não havia uma epidemia, porque quando na China detectaram com ligação a uma zoonose, a animais no mercado, um grupo pequeno de pessoas, isso teria sido possível conter. Na Alemanha teria sido possível conter, na Dinamarca teria sido possível conter. Nós não estamos a falar de um acontecimento de um ou dois países, estamos a falar do mundo em geral e, portanto, isto são vírus que se transmitem, começaram por transmissão zoonótica, acabaram em transmissão pessoa a pessoa. E, portanto, quando se fala em dispositivo de saúde pública e em task force, foi exatamente isso que nós fizemos. Temos aqui, de facto, isto está publicado no site, eu abstenho-me de dizer, essa task force conta com o dispositivo de saúde pública nacional, volto a dizer, conta com o setor privado, com o setor social, conta com os serviços militares, conta com os cidadãos em geral e conta depois com um grupo de técnicos, quer internos à DGS, quer externos, que é a nossa pool preferencial de especialistas, digamos aqueles a quem nós consultamos a qualquer hora e pedimos apoio técnico. Além destes, obviamente, também tenho aqui que fazer um grande elogio a todos os profissionais de saúde, e incluindo às ordens profissionais, porque todo o apoio que lhes tem sido pedido tem sido dado, nomeadamente ao nível daquilo que eu disse que é o conhecimento.
por favor, estudem durante este fim de semana se deve tomar esta medida ou aquela. E há um grupo de pessoas que voluntariamente prescinde do seu fim de semana para estudar e ao fim do sábado ou do domingo, por Skype, graças a Deus, há tecnologias, dizer-nos assim, olha, a conclusão é que este grupo de peritos chegou, é que esta medida pode fazer efeito e esta pode não fazer efeito. Portanto, queria que pensassem que há aqui uma capacidade de mobilização social que é extraordinariamente importante. Não somos só nós, mas somos nós e aqueles que estão a dar apoio e aqueles que estão a dar para além do seu horário, porque toda a gente já percebeu, incluindo esta casa, que é a casa, enfim, das pessoas que foram eleitas pelo povo, a Casa da Democracia, que, de facto, estamos a viver uma situação absolutamente excepcional, do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista social. E, portanto, acho que dá uma grande tranquilidade saber que estamos juntos e que, de facto, se tivermos coisas a melhorar, melhoraremos, é muito bem-vindo. Eu sou das pessoas que mais cultiva e mais gosta de ouvir críticas, porque as críticas habitualmente fazem-nos melhorar. Algumas não, são destrutivas e não ajudam tanto, mas muitas levantam questões e essas questões são aquelas que nos fazem pensar em como é que nós podemos melhorar. Depois queria dizer que a lógica deste plano é a da descentralização. Isto não pode ficar numa fase inicial, sim, é tudo central, é 3 hospitais, 4 ambulâncias, a Direção-Geral Alimentar, mas à medida que nós vamos evoluindo, isto deve ser descentralizado até ao nível local, até à população, até ao cidadão, até aos nossos centros de saúde, até às casas da Santa Casa da Misericórdia, até o que for, a nível da comunidade. Todos estes têm que gerir os seus próprios problemas. Por exemplo, ontem aconteceu em Coimbra, um senhor cujo link era conhecido, mas que não se conseguiam descobrir os contactos do senhor porque pela sua profissão andou em vários eventos. Fez-se a mesma coisa para o senhor escritor Luís Sepúlveda, sem dizer o nome que foi. Hoje o delegado de saúde regional de Coimbra fez um apelo e disse quem esteve nestes e nestes eventos, contacte por favor, e criaram em Coimbra uma linha regional improvisada para responder a esta situação. Hoje ligaram-me do Norte e disseram-me, olha, temos uma situação parecida, vamos fazer o mesmo que a Coimbra, um comunicado, uma explicação à população e um apelo a quem teve, porque este serviço detetivo também passa por isto e temos que respeitar a identidade dos casos índice, não vamos criar aqui correntes de estigma, já bem basta as correntes epidémicas e, portanto, estamos a trabalhar no sentido de não só conter os casos, nesta fase, cercar, como se costuma dizer, cercar os casos, conter e tentar encontrar os seus links, os seus contactos, para evitar cadeias de transmissão secundárias, terciárias e quaternárias até que o vírus se dissemine. Porque, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado Batista Leite, de facto o que nós queremos é ganhar tempo ao vírus e aplanar a curva da epidemia, para evitar que a pressão sobre os serviços e sobre a sociedade, sobre as famílias, sobre as empresas, sobre todos nós, seja o mínimo possível numa determinada unidade de tempo. Ou seja, se a unidade de tempo for uma semana, o que nós queremos é que nessa semana haja a mínima pressão possível sobre as nossas vidas, os nossos serviços e a nossa sociedade. Vou já pegar no plano nas questões da formação. É óbvio que há uma fase, nós para a gripe A tivemos muito tempo para nos preparar, foi possível fazer formação personalizada quase, sítio a sítio. A lógica neste momento da formação é que a partir das guidelines, das orientações e de todos os artigos que estão publicados, depois obviamente localmente, para já os profissionais de saúde são leitores, leem artigos, leem guidelines, leem essas coisas todas e localmente pode haver e deve haver planos de contingência que privilegiem a formação e o treino dos profissionais e é esse o nosso esforço neste momento, é que a nível local, seguindo as orientações que existem, a formação e o treino dos profissionais seja feito nesse nível. Obviamente, senhores deputados, todos sabemos que há sempre assimetrias, há sítios que estão muito adiantados e muito organizados nestas questões da formação e do treino e há sítios que estarão menos, mas obviamente também há aqui uma responsabilidade profissional de profissionais de saúde que estão habituados e que devem estar atualizados. Dito isto, nós estamos neste momento a desenvolver
planos e apoio personalizado. Por exemplo, na sexta-feira, ao mesmo tempo, em todos os distritos vai haver formação para os bombeiros com o mesmo formato. Portanto, descentralizamos para os nossos colegas dos 18 distritos e, de facto, reconhecendo que os bombeiros são uma população especial, que numa fase de mitigação vão ter todos que entrar a transportar doentes, na sexta-feira vai haver uma ação específica concertada para os bombeiros. Por exemplo, eu tive uma grande preocupação de reunir rapidamente com os hoteleiros. Porquê? Porque as pessoas dos hotéis têm imenso medo, e bem, justificado, vem gente de todo o mundo e aquilo funciona como se fossem quase os navios, quer dizer, se houver ali um hóspede que adoeça, o que é que nós fazemos? Mas, para além da conversa, pois os senhores dirão, e a orientação? Bem, a orientação, entretanto, só ficou pronta hoje, porque é preciso escrevê-la, é preciso pensá-la, é preciso ir ver a evidência científica, mas, entretanto, fizemos, utilizando outra vez as tecnologias, uma reunião com esse setor. E temos feito reuniões setoriais muitas e importantes. E tentamos e vamos tentar cada vez mais ter pacotes de informação e orientações personalizadas para os lares, obviamente. É uma grande preocupação. Já reunimos com a Segurança Social, já reunimos com a Santa Casa da Misericórdia, já reunimos com outros parceiros e os lares vão também ser objeto de uma orientação própria para que os profissionais destas instituições deem apoio a uma população que, além de vulnerável pela sua natureza, ainda está junta, confinada, ou que em termos de contágio, como perceberão todos, é uma situação de particular vulnerabilidade. Também estamos a pensar, em relação aos idosos, recorrer, e quando eu digo estamos a pensar, estas horas estou eu aqui a dizer isto e provavelmente já está alguém a executar, que é recorrer aos serviços da GNR. A GNR tem serviços excelentes de proximidade com os idosos, que apoia em tempo normal de gripe, por exemplo. Fazem um trabalho excelente, pois o que nós vamos pedir é que continuem a fazer esse trabalho de excelência e continuar, porque eles têm esta população mais vulnerável de idosos que vivem sozinhos, bem identificada. São um excelente serviço de proximidade e, portanto, também aqui nós gostávamos muito e temos tentado ativar parceiros. Isso eu acho que aqui a palavra, de facto, é parcerias, e parcerias que cada um consiga fazer uma parte, e esta parte tem que concorrer para o todo, que é retardar a progressão de um vírus que nós não sabemos como é que se vai comportar, nem sabemos a dimensão da sua ação. Obviamente, estamos todos preocupados com a pressão nos serviços de saúde, mas não só, em todos os setores da sociedade. E isso tem muito a ver com aquilo que eu há bocadinho disse, que é a taxa de ataque. Quantas pessoas é que estão doentes num determinado período de tempo? É diferente ter uma taxa de ataque de 1%, de 2%, ou de 3% ou de 4%, mesmo sabendo que há doentes ligeiros, há doentes mais graves e que depois alguns necessitarão de serviços muito específicos. Eu não quero deixar de responder a duas questões que foram recorrentemente postas e que têm a ver com dois mecanismos muito importantes de saúde pública, que são, de facto, o SNS 24 e a linha de apoio ao médico. E como, se me permitirem, foi uma preocupação comum a todos, eu responderia generalisticamente, ou na generalidade, a estas duas questões. É um facto que nós estávamos dimensionados para um determinado padrão de procura e que atingimos picos nunca esperados de atingir. Vou-vos dar um exemplo. O primeiro voo que veio de Itália, quando a Itália se tornou, enfim, um sítio afetado, nós quase que soubemos a que horas é que o avião tinha aterrado. Porque os passageiros, quando desembarcaram, houve um pico de chamadas incrível, portanto, quer a linha de apoio ao médico, houve uma sobrecarga. Quando nós anunciamos que uma professora de uma escola deu positivo, há um pico imenso. Portanto, nós, por cada acontecimento, que com total transparência, porque isso temos mesmo que ser transparentes, estamos todos no mesmo barco, temos que dizer aos portugueses o que é que está a passar na hora, e, portanto, cada vez que se anuncia uma destas coisas, isto corresponde a um pico de procura brutal nas linhas. E tenho-vos a dizer, todos sabem os números, mas de facto, por exemplo, a linha SNS 24
recebeu 27.679 chamadas e destas até ultrapassou o que está no contrato porque conseguiu responder a 10.940. Portanto, quase 11.000 foram respondidas com contrato ou sem contrato. Haja capacidade, responde-se e depois logo se vê como é que se tratam as coisas contratuais. Esta é a nossa ideia. Primeiro vamos tratar das coisas dentro da lei, obviamente, porque para isso é que existe o Parlamento e nós somos um Estado de Direito, mas tirando isso, agilizar ao máximo os procedimentos e, portanto, a capacidade da linha, o contrato é até 10.000, foi possível acomodar. O que é que vamos fazer? Obviamente melhorar. E durante esta noite e nos últimos dias já houve melhorias, porque habitualmente nós conseguimos atender na linha SNS 24 200 chamadas em simultâneo. Depois ontem conseguimos atender 500 chamadas em simultâneo e depois hoje já conseguimos atender 1.200 chamadas em simultâneo, sendo que, como calculam, isto não é uniforme nas 24 horas do dia, portanto estes grandes picos e esta grande concentração não é noturna, é diurna. E, portanto, uma linha que o seu habitual é atender 200 chamadas em simultâneo, que conseguiu passar para 500 chamadas em simultâneo e que hoje atingiu 1.200, quer dizer que estão a ser feitos grandes esforços. E estão a ser implementadas medidas durante a noite, foram esta noite implementadas, para melhorar a eficiência deste canal telefónico. Primeiro, estamos a trabalhar e fizemos um algoritmo mais rápido e mais dirigido para o Covid, porque quanto menos minutos e com mais precisão se chegar a é ou não é, enfim, suscetível numa triagem de poder ser encaminhado para a linha de apoio ao médico ou não, estes algoritmos simplificados. Dito isto, tem que se ter muito cuidado com os algoritmos, porque não se podem fazer algoritmos sem ciência e, portanto, as pessoas não podem dizer que querem um algoritmo para daqui a uma hora, não. Isto tem que ser testado por clínicos, por médicos, tem que ser visto, tudo isto tem os seus timings, porque a segurança é muito importante. E dito isto, a segurança não se pode sobrepor à nossa vontade de atender. Eu sei que temos que tranquilizar, sei que temos que melhorar, mas também sei que estas situações são situações que estão estáveis do ponto de vista clínico, porque se não houver estabilidade clínica, a indicação é para ir para outra via, que é o 112. E, portanto, também não... Para mudar um algoritmo temos que consultar muitos médicos e muita literatura para saber que aquele algoritmo vai medir o que a gente quer medir. Portanto, novo algoritmo, novo IVR que se encontra em produção e que vai permitir a segregação de filas e implementação de prioridades para triagem Covid e triagem geral. Portanto, o grande apelo neste momento é que as pessoas que só precisam de informação vão ao digital e a outros canais escolher essa informação e que a linha fique para triar. E pode haver duas linhas de triagem, ambas importantes, porque as outras doenças continuam a ser importantes, importantíssimas. Portanto, há mais doenças para além desta situação do Covid. Portanto, nenhuma das linhas se pode sobrepor à outra. Isto é apenas uma questão de eficiência do atendimento, criar estas linhagens. Os serviços informativos não terem prioridade sobre as triagens. Isto temos que viver assim. Portanto, neste momento o que é importante é triar, mais importante do que informar, sendo que informar é importantíssimo. E, portanto, há logo aí uma informação automatizada que remete para o site, para os sites. Quem só tiver dúvidas pode ser canalizado para outros sítios. E, portanto, também para vos dizer que ao longo do dia de ontem todos os call centers, os 4, estiveram ativos, que foram asseguradas quase 1.800 horas de produção e estiveram ativados em simultâneo 144 enfermeiros e que está previsto também o reforço, obviamente, de enfermeiros ao longo destes dias e o operador está a reforçar este recrutamento. Depois, o canal digital, pois se nós estamos a mandar as pessoas para o digital, temos que reforçar a segurança deste canal, temos que melhorar o desempenho destes canais digitais e tivemos um total de visualizações da ordem dos 83.000, sendo que 50.000, ou quase 51.000 foram para Covid, como devem calcular. Relativamente à linha de apoio ao médico, eu tenho que fazer um elogio sentido a todos os médicos que têm estado nesta linha. Para terem uma ideia, ontem estes médicos atenderam 1.000
1055 chamadas. E a chamada não quer dizer só ao colega, é ou não é, porque quando não é, termina por ali. Quando é, cada médico que atende tem que assegurar tudo, desde ativar o INEM até ativar o hospital para onde vai o doente. Por isso é que isto são linhas dedicadas para que os doentes não se dispersem pelo país e cheguem ao hospital onde nós queremos que o doente chegue. E, portanto, um médico que ativa e que valida um caso, primeiro tem que covalidar esse caso com outro médico que está num hospital especializado de referência e depois, se for considerado caso suspeito para investigação, tem que ativar o INEM, tem que ativar o laboratório, tem que ativar o delegado de saúde, tem que ativar a diretora-geral, tem que ativar uma série de pessoas em simultâneo e, portanto, esse médico fica impedido de atender uma chamada durante algum tempo. Isto vai ser melhorado. Felizmente, há imensos médicos que já estão na linha de recrutamento e médicos que voluntariamente, sobretudo médicos reformados, que não têm limitação de horário nem de sobreposição, que se ofereceram e, portanto, esta linha, enquanto for necessária, vai de facto ser reforçada. À Direção-Geral compete dar formação e dar fluxogramas o mais simples possível. Também queria dizer que por cada caso que dá positivo ou negativo, tudo o que se ativou tem que ser informado do resultado, porque senão continuam, enfim, ou preocupados ou ao contrário. Portanto, isto é uma linha que, por cada caso que fica suspeito sob a investigação, gera de facto um movimento de trabalho extraordinário por parte da linha. Portanto, atender 1055 chamadas foi muito. Obviamente 200, não posso deixar de dizer, ficaram por atender. Estas 200 corresponderiam a pessoas que estavam estáveis e que, no caso de não estarem estáveis, poderiam ter seguido para a linha habitual, que é o 112. Portanto, ainda temos aqui uma retaguarda para quem não estiver estável do ponto de vista clínico. Respondendo aos doentes que estão internados, neste momento um doente merece particular atenção por causa do seu estado clínico, o que está de acordo também com o que seria de esperar, uma vez que nós já temos 41 casos confirmados e, portanto, mas os outros felizmente estão estáveis. Um está em especial observação por causa do seu estado clínico. Depois ainda vou tentar responder a algumas coisas. A situação clínica creio que esclareci, eu tomei aqui nota a Task Force. Se considero que a Autoridade de Saúde tem poderes suficientes por lei, não posso deixar de responder a esta, considero sim. Aqui a única questão é que quem tem quarentenas, por exemplo, obrigatórias por lei, tem a vida simplificada, diz, olha, fica em quarentena e pronto. Aqui há um esforço de esclarecer as pessoas, de haver um consentimento informado, há um mecanismo de negociação. Eu tenho que vos dizer que os portugueses têm aderido bem e ainda há mecanismos excepcionais que os senhores saberão tão bem ou melhores do que eu, que podem ser ativados se forem necessários. Portanto, eu creio que a Autoridade de Saúde, no que lhe compete a ela, porque há outros poderes no país, entre eles o deste Parlamento, no que compete à Autoridade de Saúde, sim, eu diria que tem os poderes suficientes para cumprir o seu trabalho, sendo que não detém todos os poderes. Isto é uma questão transversal à sociedade. A adesão da população. Eu, apesar de tudo, considero que a população em Portugal, obviamente, tem dúvidas, tem receios que são fundados ou infundados, mas tem direito a ter esses receios. Enfim, há muita informação que não corresponde à verdade, mas, de um modo geral, eu creio que a população tem estado tranquila. E gostava, e já percebemos que todos temos que fazer por essa tranquilidade, porque de facto aquela curva que aqui foi mostrada, potencial, não podemos é ter uma curva por cima daquela que é da disfunção social. Vai haver disfunção social, mas também temos que minimizar isso. A última coisa que queremos é que vá toda a gente aos supermercados, que é uma coisa que me perguntam muito, mas devemos pôr comida em casa ou não devemos? Não devemos chegar a este ponto. Quer dizer, quanto mais não seja, enfim, cada um de nós recorra à horta de um amigo, quer dizer, não assambarque. Veja lá se encontra um amigo que tenha uma horta, porque a gente já passou por tantas crises às quais conseguimos sobreviver. Eu lembro-me na pandemia de 68, a minha família ficou toda doente, eu também era miúda, nem sabia que havia uma pandemia, mas houve aqui laços de vizinhança e de recorrer, enfim, a quem tinha alguma coisa para prover os outros e
Depois, como em todas as epidemias, vai haver aqui uma fase de recuperação, que é o que está a acontecer em todo o mundo. Isso é uma coisa positiva. Alguns doentes, muitos, graças a Deus, ou graças à medicina, ou graças à não virulência do vírus, estão a recuperar e a entrar na sua vida normal. Há aqui algumas dúvidas ainda sobre a imunidade, se essa imunidade é duradoura ou não é duradoura, quanto tempo dura. Mas isso são as tais incertezas, temos que viver com isto e, portanto, as pessoas vão recuperando e enquanto se mantiverem com a imunidade, nós sabemos, as pessoas que são médicas nesta casa e que passaram pela gripe A, que muitos dos funcionários, muitos dos profissionais de saúde, muitos até dos professores ou das pessoas que já tiveram a doença e que estão imunizados, acabam por entrar na linha da frente como cuidadores, porque como estão imunizados, até em relação aos EPI, isto é tudo muito dinâmico. Por exemplo, tenho que vos dar uma informação, um hospital tomou uma decisão, quando atingiu o número de doentes que adoeceu na mesma altura, retirou-os de um quarto de isolamento, cada um no seu quarto, e internou-os por coorte, por grupo, de data de início de sintomas, numa enfermaria, e libertou quartos. Portanto, esta questão dos quartos também não é uma questão completamente estática, depende de quem está a dirigir aquele serviço, encontrar grupos de doentes que adoeceram na mesma altura, com a mesma patologia, obviamente. Outra boa informação, até à data não há co-infecções relatadas, nem nos nossos, nem noutros sítios, portanto parece que este vírus, quando invade e não deixa que outro se instale, o que é bom, uma vez feito o diagnóstico, não se tem outra doença, não quer dizer que não haja uma infecção bacteriana, uma pneumonia bacteriana, como há sempre, as bactérias são oportunistas. Cadeias de transmissão, Sr. Deputado, tomei boa nota, Sr. Deputado Moisés, as cadeias de transmissão até à data, apenas uma delas que não tem cadeia de transmissão, que é um caso, é uma transmissão muito pequena, só com 2 pessoas, é que estamos à procura do link neste momento, mas até à data todas têm link e eu creio que neste caso concreto é só uma questão de tempo para se encontrar o link. Em vigilância ativa, os 667 casos, obviamente isto é uma organização local dos delegados de saúde e das suas equipas, não são só médicos, os delegados de saúde trabalham com equipas a nível das unidades de saúde pública, estão lá enfermeiros, estão lá técnicos sanitários, estão lá técnicos de saúde mental, estão lá psicólogos, e nestas alturas as pessoas fazem tudo o que lhes é pedido e ajudam e contribuem dentro dos seus saberes. E, portanto, esta organização dos contactos, dos identificar, dos estratificar por risco, de decidir quais as medidas que toma, é uma gestão que é feita localmente pelos delegados de saúde e pelas respectivas unidades de saúde pública que estão sediadas, para quem não sabe, a nível dos agrupamentos dos centros de saúde e, obviamente, a autoridade de saúde da região territorialmente competente tem aqui também um efeito de coordenação e de ajuda nestas medidas, que é muito importante. E volto a dizer, nós temos de facto a sorte de ter este dispositivo de saúde pública, não só este dos delegados de saúde, mas também todo o dispositivo alargado. Eu já vou responder a outras questões, mas queria, para arrumar esta questão dos recursos e dos médicos e se há ou não há, que isto é uma partilha de responsabilidade. Todos têm que ser responsabilizados. Isto há a responsabilidade do nível nacional, há a responsabilidade do nível regional e há a responsabilidade do nível das instituições. Cada instituição tem os seus mecanismos para desenvolver os seus planos de contingência e para pedir recursos e para comprar equipamentos de proteção individual. Ao nível central, cabe-nos fazer recomendações nesse sentido. E por falar em equipamentos de proteção individual, neste momento, tudo o que o mercado consegue produzir, nós temos tentado adquirir para constituir uma reserva. Ponto. Essa reserva será ativada de acordo com as necessidades. Há um controle muito estrito sobre esta reserva. É o Infarmed, que é parceiro da Direção-Geral e que está a gerir com excelência, diria eu, esta reserva, mas quando é para ativar, obviamente, é a Direção-Geral, com a região e com o país todo, que vê como é que pode alocar parte da reserva a um sítio para não tirar parte dessa reserva a outro. Portanto, é uma gestão que é feita depois a nível macro, com informação que vem do nível micro e do nível regional. Portanto, isto é muito importante saber que a reserva só pode ser ativada em circunstâncias, por isso é que se chama reserva, absolutamente extraordinárias e pontuais.
linha SNS 24, peço desculpa. A informação e a pedagogia, estou completamente de acordo. A questão das escolas são um setting importantíssimo. Temos imenso relacionamento com a Direção-Geral da DGEST e com a DGES, obviamente. São um parceiro sempre preferencial. A menção aqui à saúde ocupacional, eu acho que é uma ótima oportunidade até para a saúde ocupacional ser reforçada, e quero também aqui fazer a minha homenagem às equipas de controle de infecção designadas no Ministério da Saúde por PP-CIRA. Estas equipas que foram criadas a nível nacional, regional, mas depois nas instituições, eu que já trabalhei em muitas epidemias, têm feito toda a diferença. São equipas com alto treino em controle de infecção, sabem os procedimentos e podem ajudar todos os colegas dentro de uma unidade de saúde, e fazem toda a diferença, garanto-vos que fazem. É uma sorte termos estas equipas entre nós, e aqui não posso deixar de fazer um elogio às equipas do programa de prevenção e controle de infecção e resistência aos antimicrobianos. É por ter um nome tão grande que é difícil dizer. Entre nós são conhecidos por PP-CIRA. Os bombeiros e a formação, a LAM e a Saúde 24, os serviços da administração pública, as dificuldades da aquisição. Nós não podemos dizer a verdade. Todos sabem que os estoques em todo o mundo, graças às dificuldades de produção de um grande produtor que era a China, graças à capacidade que esse grande produtor teve também de importar a partir de estoques mundiais também para a China, porque eles próprios se viram em dificuldades, mas, como em tudo na vida, felizmente, quem produz está a repor a produção. E, portanto, voltamos sempre a dizer ganhar tempo, ganhar tempo, ganhar tempo, porque obviamente há mais fábricas e há capacidade de produzir equipamento de proteção individual. Não estamos a falar de vacinas, não estamos a falar de produtos biológicos, estamos a falar de equipamentos que é preciso haver a matéria-prima e as máquinas. E, portanto, aqui começa a haver-se um movimento de reposição da normalidade. Lento, mas sim. Depois Portugal também está no mecanismo europeu, no Joint Procurement Agreement, que é um mecanismo europeu para fazer compras centralizadas para toda a Europa, nomeadamente equipamentos de proteção individual e de alguns poucos medicamentos que podem fazer parte de uma reserva física. A maior parte dos medicamentos não foi identificada, há uma lista de medicamentos, mas pode não haver uma reserva física porque há capacidade do mercado de os produzir. Obviamente, se não houver essa capacidade, teremos que fazer uma reserva física atempadamente, mas o Infarmed, aliás, como todos os outros, o INSA, o INEM, todas as instituições têm sido absolutamente colaboradoras. Depois, o sistema privado, claro que sim, social, as questões todas, todo o sistema está neste plano. Isto é uma questão de todos nós e temos que contar com todos. Meios e equipamentos, exatamente isso. Os mecanismos para os recursos humanos são mecanismos que nos preocupam. Temos todas as linhas, desde a linha dos juristas até às ordens, a procurar formas de conseguir expandir a nossa capacidade instalada de recursos humanos, e eu não posso sair daqui sem manifestar o meu profundo agradecimento, em meu nome, mas em nome da instituição que eu represento, pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas que se puseram à disposição para, se necessitarmos da vossa intervenção no sentido de facilitar mecanismos que precisem da vossa intervenção, de o podermos fazer, e creio que isto faz parte também do dispositivo de saúde pública, e acho que devia ficar bem claro que esta Casa faz parte do dispositivo de saúde pública nacional. Creio que, olhe, não consigo ter a certeza se disse tudo ou tudo. Cuidados intensivos. Os cuidados intensivos, obviamente, também em Portugal são um ponto crítico. Isso também não há como dizer que não são. Agora, há capacidade para os expandir, e os hospitais estão a fazer não só levantamentos, como a ver a sua capacidade de expansão em função do que estamos a aprender também com os doentes críticos de outros países. Portanto, neste momento a indicação que há é não só para atualizarem todo o levantamento que têm, toda a capacidade instalada, como arranjar mecanismos para expandir essa capacidade instalada para minimizar o impacto
da tal percentagem relativamente pequena de doentes que fica muito grave, mas que existe e não se pode dizer que não existe e, portanto, neste momento as indicações que os nossos hospitais, que as nossas administrações regionais de saúde têm é para não só afinarem completamente tudo o que é capacidade instalada já, como para verem a capacidade de expansão. Sendo que vou terminar dizendo que, obviamente, isto tem sido muito perguntado, o número de quartos que existe hoje de isolamento é X, mas pode ser aumentado para muito mais do que X, porque se não for a questão da pressão negativa, qualquer enfermaria se pode tornar num quarto de isolamento, se for o tal internamento por coortes. Portanto, essa questão do isolamento não nos preocupa tanto, a não ser nesta fase de contenção, que é conter, de preferência em quartos com pressão negativa. Quando ultrapassarmos esta fase, teremos que readaptar os circuitos dentro dos hospitais. E aqui volto a dizer, há uma grande responsabilidade das instituições de saúde e das regiões em aplicar este plano e terem a capacidade de se readaptar para um aumento da procura, que pode acontecer, obviamente, e, portanto, as instruções e as indicações que têm sido dadas é no sentido de preverem e poderem expandir a capacidade instalada à data. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Diretora-Geral de Saúde. Nós, pela nossa parte, vamos nos conter por agora e desejar-lhe que o seu trabalho continue a dar bons resultados. Disponha da Comissão Parlamentar de Saúde para aquilo que achar necessário e vamos nos mantendo em contacto. Certamente nos vamos encontrar em breve outra vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade e a nossa disponibilidade é recíproca e agradecemos uma vez mais. E obviamente, apesar das limitações de tempo, estarei sempre, e a Direção-Geral, se não for eu, não sou única, à disponibilidade e disponíveis para estar nesta casa, como é nossa obrigação, nosso dever. Obrigada. Muito obrigada.